E os 3 primeiros dias do curso, né, eles chamam EVA, é justamente o conceito do EVA. Quem foi instrutor? João Cox. João Cox era professor, consultor. João Cox foi conselheiro na Petrobras e introduziu o EVA na Petrobras por dois planos estratégicos baseado como conselheiro na Petrobras através do que ele era professor. Né? Então, assim, é o conceito que a Dom Cabral usa. Né? Então, desde a década de 80, eu aprendi e trouxe aqui para Trígono, que a minha gestora anterior, que eu tinha outros sócios, não quiseram aplicar. Falaram, não, velho, isso aqui o mercado não olha assim, isso aqui tá louco. Bom, então, o louco veio aqui, então, primeiro forma de Se olhar pudessem traduzir assim de uma forma um pouquinho, eu sei que é um é tripé, sobre o esse. EVA é um Então, só desses, né? Mas se conseguir explicar um pouquinho uma forma didática, o EVA, né? então Stern Stewart, né, que foi essa consultoria, o Joe Stern, aprendeu o EVA em Wharton, que era outro Uhum. conceito, ele que criou esse nome EVA, marca registrada. No Chase, só para saber de onde veio, no Chase, mesma escola lá que a minha, né, ele começou no Chase, primeiro emprego, virou gestor de recursos do próprio banco, recursos proprietários, como se private equity do Chase. E ele tentou, como eu tentei na Victoria, introduzir o EVA, os caras, não, você tá louco, o que é isso aqui? Né, não deixaram. E o que ele fez? Ele saiu do Chase com chama, o Steve Bennett, que era o colega dele, montaram a Stern Stewart, né, que foi o princípio, tá? Então, daí que surgiu o EVA. Então, basicamente, o que é o EVA? Toda empresa ela tem um investimento, seja lá o que for, né? Você tem ativos, você tem coisas a receber, estoque, imobilizado, o que seja. Aquilo que vai gerar receita, teu negócio. Do outro lado, então assim, chama-se ativos econômicos, né? São os ativos que geram a produção, as receitas da companhia. Do outro lado, tem duas coisas que financiam: o teu capital próprio, né, que é o patrimônio líquido, né, o capital dos investidores, né, que pode ser um só, pode ser uma família, pode ser ações listadas em bolsa. E o que complementa, né? Bom, eu tenho fornecedores, eu tenho uma série de recursos espontâneos, mas eu preciso de complementar, que é o, digamos, o recurso financeiro, que pode ser debêntures, pode ser banco, pode ser financiamentos qualquer, né, um bonde. Então, na realidade, esse capital, que é o meu capital e de terceiros, que é aquele oneroso, que vai financiar a minha necessidade de recursos. Bom, o meu capital, o que ele custa? Bom, eu posso aplicar no CDI, né, na Selic, digamos assim, 11%. Tá? Só que para mim investir em algo que tem risco, né, que como bolsa ou mesmo a empresa pode quebrar. Eu tenho Você que tem um exigir prêmio. ter um prêmio, porque assim, deixa o dinheiro parado lá, AAA, né, supostamente AAA, mas não Exatamente. é. Então Às assim, vezes tem uns tombos no meio do caminho. então, como já teve, né, lá atrás, né, então Vários, né? vários. Então assim, aqui a gente usa a metodologia que é o custo do capital, né, que é um prêmio, que é Equity Risk Premium, você vai fazer ERP. Então, basicamente, o custo do Uhum. capital, que a gente aplica mais ou menos hoje 6%. Então, Selic é 11 mais 6, 17, só arredondando. Isso custa para mim entrar na renda variável ou negócio próprio, não necessariamente em bolsa, né? Vou montar uma Uhum. padaria, eu tenho que ter um retorno de 17%, porque a padaria também pode quebrar, uma lavanderia, É. seja o que for. Só que o custo do financiamento, por exemplo, hoje, vamos arredondar 11% o CDI, né? Mais 2% que o banco cobra, né, o debenturista lá para que é o spread, né? Também porque eles estão investindo no crédito, tem que ter um prêmio, 2%. Então dá 13%. Só que imposto de renda, eu posso deduzir esses juros, 13%, mais ou menos um terço. Vamos tirar lá então 4%, né? Que é 33% de 13%. Então, quando eu pego um dinheiro do banco ou da debênture, mais ou menos, custa para mim 9%, porque os juros eu abato do imposto de renda. Então, se fosse Uhum. 50% a 50%, ó, metade é meu recurso, metade é do credor. Então, 17 mais 9, 26. Dividido por 2 dá 13. Isso chama-se WAC, Weighted Average Capital, o custo ponderado da dívida ou do capital, dívida e capital próprio. Então, o meu custo ponderado da empresa, então a empresa tem que financiar o seu, digamos, o proprietário, né, investidor, e seus credores com custo para a empresa e para o acionista custa mais ou menos 13%. Bom, vamos voltar do outro lado. Digamos que eu tenho 1 bilhão investido lá. Então, e essa empresa também gera 1 bilhão de receita. Né? Isso é normal, 1 para 1, 1 bilhão de ativos e 1 bilhão de receita.
Aí ele vai pegar o lucro operacional depois da depreciação. Por que depois? Então, EBITDA, eu tiro a depreciação. Então, EBITDA ignora, olha, e teu investimento em manutenção, reposição de máquinas, crescimento. Então, esses analistas aí consideram que depreciação não é despesa, mas porque eu tenho que Em formar o algum capital. momento ele vai ter que reinvestir aquele Se valor, não né? investir, a empresa vai ser sucateada. Ela não vai crescer, vai ser Exatamente. sucateada e vai acabar. Então, pelo menos, a gente considera aqui, tira a depreciação fora, né, como se fosse despesa mesmo, que seria uma provisão, e o imposto de renda, que o Leão, primeiro o cara falou, ó, paga o meu aqui. Né? Então, Esse é o sócio que todo mundo sócio, tem, né? E não todo tem como mundo tem. fugir, né? É. Então, chama-se em inglês NOPAT, Uhum. N-O-P-A-T, Net Operating Profit After Taxes, lucro operacional depois dos impostos. E a depreciação foi embora também. Então, digamos que sobra 150 milhões, né? Uhum. Sobre 1 bilhão, o meu retorno, o meu NOPAT é 15%. Então, aí vemos outro termo em inglês, ROIC, Return on Invested Capital, retorno sobre o capital investido. Então, Uhum. 15%. Espera aí, esse negócio está me retornando 15, quando me custou 13. Opa, sobrou 2. Então, Uhum. quando há uma sobra, o ROIC é maior que o WOC, você está Uhum. gerando valor, você está gerando EVA. Quando for 0 a 0, ó, deu 130 milhões de NOPAT, patou. Nem crio, nem destruo o valor. Ah, deu 10, eu estou destruindo o valor em 3% sobre os 1 bi. Então, perdi 30 bilhões, estou perdendo 30 bilhões, não remunera o meu capital e nem do que eu tenho que também pagar os bancos. Esse é o conceito. Você vai pegar todo ano, quanto sobra aquele VEI, todo ano a gente vai calcular qual que é o custo financeiro, o custo do capital, o NOPAT, como se fosse um fluxo de caixa descontado igualzinho, só que ano a Uhum. ano eu vou mudando, a alavancagem muda, a empresa está mais ou menos alavancada. Então é matemática aqui, é aritmética, não é, é simples, é cálculo Sim, aritmético. Uhum. e tá com EVA positivo também não significa muito, né? Ele tem que ter um determinado percentual, né? Não, E não, uma coisa que eu queria perguntar, assim, quanto em quanto tempo que vocês refazem essa análise nas empresas, Werner? trimestralmente. Ou quando tem uma nova informação que me leve à necessidade de mudar minhas projeções. Então, Entendi. cada Então, trimestre a gente atualiza os modelos, faz a projeção. Esse Active Risk Premium que eu te falei, nós estamos hoje com 16, né? 16. A gente estava até um mês atrás com 17, baixamos 1%, um pouquinho, baixamos 1%. A Selic caiu 3% em um ano, mas nós só baixamos em 1% aqui, tá? O ambiente ainda está incerto, então o resto não mudou nada. Vida que, né? Cada empresa tem seu custo financeiro, né? E um exemplo que eu gosto de dar bastante, né? É a VEG. Por uhum, quê? Porque a VEG ela foi concebida nesse conceito, né? A VEG não tem dívida líquida, ela quebra todos os paradigmas, toda a lógica, porque é uma empresa que não se alavanca não cresce, né? Então a VEG é subalavancada, a estrutura da capital dela é horrível, porque assim, ela só tem os 17% ou 16%, porque ela não tem dívida. Então ela tem que uhum. remunerar os 17%, mas ela remunera muito bem. Então, Sim. então assim, ela não só paga os 17, quanto sobra muito. Sobra, o que ela faz? Ela investe, ela cresce, faz aquisição e paga dividendos. Quando você olha EV/EBITDA, o PL, pô, mas a VEG negocia 20 vezes o EV/EBITDA, o mercado é 6. Ah, o PL da VEG é 30 vezes, está muito cara. No entanto, quando você olha esse conceito de VEI, não, ela gera muito valor, remunera acionista, cresce e ela tem uma solidez financeira. A VEG vale mais que a Ambev agora, né? Portanto, Acho que esse é um exemplo. Uhum. acho que essa comparação de VEG e Ambev é bem bacana, né? A Ambev ela chegou no market share que ela não conseguiu mais realocar o capital ali dentro, né? Com a mesma rentabilidade. E a VEG ela conseguiu ir diversificando, né? Tem uma gestão fantástica, né? Que ela conseguiu realocando o capital que ela gera, né? Numa alta rentabilidade, né? A Ambev, você falou agora, ela foi a primeira empresa no Brasil das grandes que usou o conceito do EVA. Tu vê, né? Por quê? Porque o que ela tinha? Brahma, refrigerante, cerveja. O seu Warren Buffett, a primeira, ele investiu em Coca-Cola. Quando a Coca-Cola introduziu o EVA, ela mudou completamente. A Coca-Cola foi a única empresa que ele comprou e nunca mais ele vendeu. É número um. Ele já comprou e vendeu várias Sim. coisas. Coca-Cola, e a Coca-Cola foi quem introduziu o conceito do EVA lá atrás. Provavelmente o Lehman aprendeu, pô, peraí, olhou a Coca-Cola que ela fazia, trouxe o conceito para cá. Outro que fez o mesmo conceito é a Cosan, Marco Uhum. Polo.
eles não usam o nome. Renner, né? Então, todas as empresas que usam esse conceito acabaram dando. Porque, assim, aí do Sul, né, a nossa Lupatec de Caxias, Uhum. professor Malvécia, que a gente até patrocinou esse livro, né, Como Criar Valor, ele falou lá com o Perini, né, que era amigo dele, não, vamos fazer o EVA aqui, não quis, começou a comprar, explodiu, ele acabou se matando, né? Um exemplo aqui, Uhum. e o Malvécia quis, não, usa aqui, vamos usar né, porque eles compraram e não consideravam o custo do capital e o risco, né, de você sair comprando. Várias empresas se destruíram como vários exemplos. São exemplos, segundo, Sim. né, o Joe Stern, 90% das empresas que fazem aquisições destroem valor. A McKinsey chegou no mesmo número hoje no Brasil. 90 empresas das empresas do Brasil destroem valor, o mesmo número que a gente viu lá no Dom Cabral. Por quê? Porque ninguém usa esse conceito. Usa EBITDA, né, usa crescimento de receita, market share, mas não olha o conceito do custo de capital. Outra coisa, só para finalizar aqui, Aham. o professor Malveste, do IBGC, depois de 5 anos de luta, né, de briga lá, ele conseguiu que o IBGC introduzisse o conceito do EVA. Ele escreveu uma cartilha, que é pública, já foi atualizada, para que os conselhos de administração apliquem o EVA na avaliação dos seus executivos, o bônus, o variável. Como é que se remunera o... Não, cresce market share, gera EBITDA, lucro líquido, ou o EVA. Então, e também que os executivos daquelas empresas onde os conselheiros são conselheiros, usem o EVA na gestão da empresa como executivo. Portanto, e Malvese que conseguiu 5 anos, né, de luta. Malvese, então, nosso colega aqui. Então, esse é o conceito do EVA que nós trouxemos aqui para a Trígono. Até onde eu sei, é a única gestora que usa esse conceito. Pode ter outras, mas eu não Vê. conheço. Não, muito, muito bom mesmo.